já às 19h30 neste momento. Então, fazemos a segunda chamada. Pedimos aos colegas que, por favor, tomem assento. E dentro de instante estaremos iniciando a nossa Assembleia. A gente pede que os colegas, por favor, tomem assento para que possamos iniciar a Assembleia. Desde já apelamos aos colegas que façamos então uma excelente Assembleia, que seja explicitado o nosso atual problema e posteriormente que a classe tome uma decisão. Meus amigos, mais uma vez eu peço que vocês tomem assento para que a gente possa convidar para a mesa o Dr. Edmilson, advogado do Simpol. O edital de convocação. Por favor, vamos iniciar a nossa Assembleia, vamos encerrar aí as nossas conversas paralelas e vamos, a partir de agora, prestar atenção, por gentileza, para que a gente possa alcançar o maior sucesso possível. Bora lá, gente, por favor. Silêncio, por gentileza, vamos tomar assento, por gentileza. Atenção para a leitura do edital. Em conformidade com o artigo 14 e artigo 20, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e artigo 21 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, localizado na Rua Filemon, número 2, Jardim Petrópolis, pelo presidente, senhor Jaime Lopes dos Santos Filho, faz saber e convoca os sindicalizados em gozo dos seus direitos estatutários para deliberar sobre o seguinte item pautado. Em primeira convocação às 19 horas, com a presença da metade e mais um de seus filiados, e com qualquer número de associados presente, em segunda e última convocação, às 19h30, no dia 27 de dezembro de 2023, na própria sede, conforme a seguinte pauta: análise da proposta governamental referente à promoção dos servidores do interstício 2014-2016. Mais uma vez, boa noite a todos. Passarei a palavra ao presidente. Meus amigos, muitíssimo boa noite. É sempre um prazer, né? Quer dizer, o tema atual não tanto, né? Mas sempre a gente tem toda a responsabilidade de poder compartilhar com a categoria todo o trabalho que nós desenvolvemos. A possibilidade desse acordo que vem sendo suscitado é muito importante, que nós esclarecemos a todos com a máxima transparência possível, como sempre nos foi peculiar. Ele não advém de uma obra do acaso, né? Na verdade, já há alguns anos, anterior, inclusive, obviamente, a 2023, nós já ingressamos com diversas ações individuais, temos 2 decisões em ações coletivas, obviamente para poder compelir, para poder obrigar o Estado a respeitar os nossos direitos, dentre vários outros direitos, no que se refere à questão da ascensão funcional, que é a nossa promoção, né? Nós tivemos
recentemente diversas reuniões na própria PGE, com os representantes das demais entidades associativas. Nós deixamos muito claro isso para o próprio Procurador-Geral do Estado, que há uma disparidade e uma sensação de desvalorização, em especial por parte de escrivães, investigadores e peritos, em relação a essa temática, e sem apresentar o discurso de segregação de cargo, mas mencionando uma condição real, de sabermos que um dos cargos tem os seus períodos aquisitivos respeitados e os demais, infelizmente, não. O sindicato ele tem todo o dever e uma responsabilidade de, só um momentinho, de expor os fatos com a devida responsabilidade e transparência em conformidade com a sucessão de todas as tratativas e diligências, né? Então, assim, é importante lembrar que até a flagração do processo de promoção, ela se deu por conta de demanda judicial. E é importante nós aclararmos alguns aspectos em relação ao status desses processos judiciais, para que todos tenham a devida clareza, né? Nós temos, no que se refere às ações coletivas, uma ação que nós já logramos êxito parcialmente, explico para vocês que é parcialmente referente ao período aquisitivo 2014 a 2016, haja vista que o jurídico Cipol, assim como das demais entidades, adota uma interpretação muito mais favorável ao servidor. Em segundo a Constituição Estadual, os servidores civis devem ser promovidos em no máximo 2 anos. Em relação a essa situação, nós temos uma decisão na qual nós logramos êxito em primeiro grau com o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Dr. Rony Stone. Esse processo foi deflagrado ainda em 2021, então já faz alguns anos ainda, quando o juiz titular da quinta vara era o Dr. Bandieiro, que inclusive hoje é desembargador, e nós tínhamos um processo conexo a esse processo principal, que era a situação do cumprimento provisório, em que pese tenhamos logrado êxito, foi aquela decisão que nós compartilhamos, que o juiz inclusive impôs uma multa de 2 milhões ao Estado. Devemos destacar que nesse processo, a desembargadora relatora, desembargadora Juna Migueles, ela reformou essa decisão, né? Isso não afeta o mérito da coisa, porque nós ainda temos, na verdade, o Estado tem uma apelação. Em primeiro grau nós vencemos e o Estado tem uma apelação. Eu me refiro inicialmente aos processos coletivos e, em princípio, ao processo do primeiro período aquisitivo, só para que fique claro. Obviamente que, após uma decisão de mérito, caso seja desfavorável à nossa realidade, nosso jurídico, obviamente, já analisa a possibilidade do recurso especial. Não tem como delimitar o tempo em que isso se sucede, caso o entendimento majoritário não seja pelo acordo. A nossa função aqui, enquanto sindicato, é muito desconfortável para mim, em especial, tratar de um direito, querer botar para a plenária, né, um direito individual heterogêneo, ou seja, onde a gente gera uma apartheid na nossa categoria, onde alguns são contemplados e outros não, haja vista que nós trabalhamos incondicionalmente em todas as demandas para que isso se suceda para todos. Do que tange a questão política, superado o fatídico primeiro semestre de 2023, já no segundo semestre, né, sofrendo algumas falácias de inacessibilidade da nossa gestão ao governo, que nós já tínhamos um trabalho bem anterior, eu tive a oportunidade de sentar, através do deputado Daniel Almeida, só fazendo uma breve retrospectiva para que todos entendam com clareza, né, porque isso é importante até o momento em que a PGE nos chama para conversar. E daí nós tivemos, através do deputado Daniel Almeida, reunidos ali com o secretário Sérgio de Taif, onde a linguagem do Cipol foi, dentre várias pautas individuais e coletivas que temos como prioridade a defesa do escalonamento, da data base e da promoção, obviamente sem prejuízo da discussão da redistribuição. Isso foi pouco antes da Semana da Pátria e o secretário, né, se comprometeu em buscar uma reunião com o governador logo em seguida. Muito embora todas essas pautas
preternamente já tivessem sido de forma detalhada, expostos diretamente não só ao secretário da Casa Civil, como ao próprio governador. Superado esse momento, surge uma outra visita em que viraliza um vídeo. Nós estávamos nessa tratativa, nós precisamos entender que, lamentavelmente, nós vivemos um governo de exceção, nós lidamos e enfrentamos um governo que não respeita os nossos direitos. Lamentavelmente, essa é uma verdade, eu falo isso com nenhum prazer, muito pelo contrário, mas, de fato, surge um vídeo, inclusive do colega, né, que preside outra entidade, juntamente com o secretário da Casa Civil, trazendo a famigerada, com a deslealdade que nos trataram. Entretanto, analisando a necessidade que temos de agir com responsabilidade, porque nós somos policiais, nós precisamos analisar os meios que nós temos, todas as condições para agirmos de forma assertiva e não por maturidade. E daí, inicialmente, eu devo destacar que não houve nenhuma propositura do Simpol, e evidentemente que o Simpol falou de escalonamento, o Simpol falou de redistribuição, o Simpol falou de database e falou de inúmeras outras coisas. Só que eu tive naquela ocasião, é isso que eu preciso explicar a todos vocês, uma resposta taxativa do Dr. Jordano Bruno, que é o Procurador-Geral do Estado, que o governador havia o autorizado tão somente a discutir promoção. Evidentemente que a proposta da PGE não nos obriga a aceitar nada. A proposta. Nós que analisamos responsavelmente e decidimos se aprovamos ou se rejeitamos. Eu sempre estarei do lado da categoria. Particularmente para mim isso é muito confortável. Se for pelo não, nós também temos uma linha a seguir. O litígio segue, ainda vamos para Brasília, né? Vamos pegar e incomodar aqui o Ministério da Justiça e Segurança Pública, evitar repasse para o governo federal. Então essa é a nossa posição, como sempre for diligente. Agora, devemos lembrar também que a intransigência ela pode nos levar a acumular perdas. E nós temos muitas outras coisas a tratar. Então nós precisamos analisar todo o cenário e, obviamente, que eu expus, né, com toda tranquilidade, na PGE, que o Estado não elencou esse tema como prioridade por uma mera liberalidade ou benevolência. Evidentemente, por mais que se mensure que direito nós estamos tratando, se é um direito ou um direito do certo, eu tenho a convicção que, no mérito dessa decisão, em relação ao tema promoção, o direito está conosco, porque viabilizar a ascensão funcional de um servidor não é um ato discricionário de nenhum governo, é um ato vinculado. O Estado tem o dever de nos promover. Só que nós estamos diante de uma situação de um governo que nega os nossos direitos. Essa é a realidade, e acho que se em algum momento foi, hoje isso não é novidade para ninguém aqui. Então, diante dessa situação, foi muito enfático dizer que, se o governo hoje elenca a promoção como uma prioridade e não o escalonamento, então nós somos do escalonamento. Se fosse a restituição, eu obviamente queria a extinção da quarta classe, até para poder já contemplar como 2018. Agora, eu também não posso incluir quem entrou no 2018 no período aquisitivo 14-16. Então nós temos uma série de situações e a gente precisa entender responsavelmente aquilo que nós queremos. Inclusive, frisei que estava elencando esse tema como prioridade, entendo basicamente por dois motivos. Porque há diversas decisões individuais, espaços mais favoráveis, que reconhecem o nosso direito, e ao mesmo tempo, o governo tem uma preocupação, que já é uma diretriz por parte do governo federal, que os repasses do Fundo de Segurança Nacional de Segurança Pública não se sucederia caso os processos de promoção não fossem regularizados. Então, para todo motivo, né, vejo muitas sugestões bem válidas por parte dos colegas do grupo, eu leio todos os grupos, mas obviamente que nós temos a responsabilidade e a capacidade de representar a nossa categoria. Então, dito isso, eu quero deixar claro que nós temos um cenário, obviamente que a proposta na sua integralidade, ela não me deixa plenamente satisfeito, mas eu posso dizer, o doutor Edmilson logo mais vai fazer eu pedi que ele fizesse um compilamento aqui. Nós teremos 3 colunas. Temos a coluna que fala da proposta originária da PGE. Obviamente que tudo aquilo que a gente está conversando e tudo aquilo que a gente fala nos grupos,
a gente observou, a gente analisou com muita cuidado as redações genéricas para evitar que nos prejudique. Tudo isso foi feito minuciosamente pelo nosso jurídico, em especial pelo doutor Esguizo. Fizemos uma série de apontamentos e após isso devolvemos. Tivemos uma ínfima evolução, mas eu acho que cabe a nós analisarmos se ela é válida, se é vantajosa ou não. A mim cabe ficar à disposição de todos vocês agora ou em todos os momentos da nossa apresentação para esclarecer quaisquer dúvidas que queiram, porque para nós é um prazer poder dar publicidade ao nosso trabalho. Nosso trabalho não para. Ontem a gente saiu já quase 21 horas, conseguimos uma decisão contra a mais recente portaria abusiva, que não reconhecia o direito da ajuda de custo para os colegas que estão sendo votados agora. Evidentemente que existem muitas outras demandas de quem já está há muito mais tempo. Nós estamos antenados a tudo isso, mas o Estado nos transmitiu uma mensagem de buscar uma deliberação se aceitamos ou não. A mim cabe decidir unilateralmente? Entendemos que não. Então a plenária está aqui, a decisão da plenária é soberana, precisamos analisar com muita responsabilidade. É triste para mim ver que algumas pessoas que são muito merecedoras não configuram na lista. Mas, por outro lado, a gente vê também que tem muitos colegas, não são poucos, são inúmeros colegas que já têm quase 40 anos, que estão na classe especial, que estão adoentados e que, se essa promoção for celebrada, esse colega vai ser contemplado. Eu acho que tudo tem seu tempo, caso isso aconteça. Então, nós precisamos analisar todas essas elementares, senhores e senhoras, com muita responsabilidade, a partir do momento que a gente publiciza com toda a responsabilidade e toda a transparência, o sindicato tem a convicção, se eventualmente não evoluirmos, não foi porque não existiu trabalho, não foi porque frisávamos há pouco a necessidade de realmente nos unirmos em torno dessa realidade. Temos muitas ações individuais, nós já vimos uma série de situações nas quais, por exemplo, com o mesmo magistrado, com a mesma lei, o magistrado deferiu a promoção para um colega e deferiu para outro. Por quê? Por quais motivos? Nós temos um colega, inclusive nosso diretor, que é o Marcelo Vitor, e ele entrou com a mesma ação do colega Cepaldo, do Putigão, que com a merecida foi para classe especial. Mesmo juiz deferiu o principal e deferiu para o Marcelo Vitor. Marcelo Vitor está tendo que pagar quase 18 mil de sucumbência. Então, assim, isso eu estou falando de uma ação individual. Quando a gente fala de uma ação coletiva, se a gente pega uma ação coletiva, a gente precisa de entregar o sindicato porque não teríamos condições de pagar a sucumbência. Então, assim, temos muita responsabilidade. Não há dúvida de que o nosso trabalho sempre tem os interesses dos policiais. Então, o Corujito, Corujito? O Corujito já está aposentado, mas figura na lista, E, obviamente, eu não sei qual é o posicionamento dele, mas oportunamente irá falar. Então, nós temos uma série de situações. Eu pediria que, gentilmente, que o doutor Edmilson fizesse, inicialmente de maneira pragmática, a exposição, e ele próprio posto nessa tabela aqui, na verdade, que mostra os três cenários. Eu faço algumas considerações, tem o microfone aí? Algumas considerações, se necessário for. Depois a gente abre, através do secretário-geral aqui, para que todos os colegas, filiados e adimplentes possam se manifestar, por respeito, temos alguns colegas que não são filiados, enfim, ou até que não são adimplentes, mas enfim, estão aqui. O CIPOL é o espaço do policial, com esse espírito democrático que nós sempre agiremos, respeitando a todos e instituições. E o mais importante é que, ao final, e com todo o devido esclarecimento, nós precisamos decidir e arcar com as consequências dessa decisão juntos. Boa noite. Bem, como o Jair falou, a PGE originalmente ela enviou o acordo decidindo o acordo dessas ações coletivas que estão aqui. Nós fizemos uma contraproposta, tirando a ação coletiva 2016-2018, para que essa ação coletiva fosse ainda discutida judicialmente e o acordo se limitasse apenas a de 2014-2016, onde haveria pelo menos uma promoção nessa ação coletiva. No entanto, a PGE, na sua nova proposta, além de desconsiderar a retirada da ação coletiva 2016-2018,
acrescentou outras ações. Né? Essas outras ações são da outra associação, se não me engano, Sidecom. Então, aqui, o acordo ele vai se limitar na questão referente ao sindicato a apenas duas ações coletivas, a de 2014-2016 e a de 2016-2018, nas progressões que deveriam ter havido naquela época e não houve. Doutor, só reforçando a sua fala, se me permite, para ficar mais claro para vocês, esse daqui é o processo, essa tabela aqui, a mais à esquerda, é a propositura inicial por parte da PGE. Aqui, o Simpol faz as suas ponderações e aqui a PGE devolve a resposta à nossa contra-minuta. Nessa primeira parte, eles elencaram, como o doutor Edmilson brilhantemente colocou aqui, 8 processos. Desses 8 processos, todos eles coletivos. Desses 8 coletivos, somente 2 são do Simpol. Então, a nós não cabe deliberar processos de outras entidades. Cabe deliberar da nossa entidade. O que diz esse processo? E qual é a condição de cada um desses processos? Nós temos um que deflagra e determina a promoção do período 14-16 que consta lá no BIC. E é esse acordo que a PGE aceita fazer para que imponha os efeitos financeiros agora a partir de 1º de janeiro. Né? Não acho ideal, particularmente, de concordar com renúncia de retroatividade. Entretanto, se a temática se restringisse somente a isso, particularmente para os beneficiados, eu acharia razoável. Mas, enfim, temos o posicionamento pessoal e o posicionamento institucional. Por conta disso, nessa coluna do meio, essa parte que está em vermelho, esse processo que a gente risca, é exatamente para dizer o seguinte: olha, vocês querem fazer um acordo ele tem que ser racional, ele precisa ser inteligível, ele precisa ser vantajoso para as duas partes. Então, o que nós queremos? A gente negocia para as pessoas que estão listadas, desde que, obviamente, que qualquer proposta prévia, ela só seria instrumentalizada se a Assembleia disser sim. Isso é claro. Mas a gente diz não, nós temos uma decisão para deflagração também do coletivo referente ao biênio 16-18, porque essa é a interpretação mais benéfica que nós temos dado. E daí o que nós falamos? Vocês querem negociar esse processo? A gente tem uma contrapartida. Que tal vocês darem a redistribuição? Inclusive, nós chegamos a apresentar nos anexos, inclusive o quantitativo de vagas, onde, para se ter uma ideia, na classe especial, que hoje para investigador são 205, a gente aumenta para 397, onde para escrivão a classe especial são 55 vagas, a gente aumenta para 110. Então a gente busca dilatar consideravelmente isso. O que a PGE acrescenta, e vocês vão ver mais adiante, né? A possibilidade, sim, do acordo, de formatar um grupo de trabalho para que enviemos, no prazo delimitado, uma minuta para a civil, para que sejam adotadas as providências consequentes e cabíveis, deduzo eu que para o ato governamental. Então, isso, na verdade, é o que figura no acordo. Eles elencam, quando eles devolvem na nova proposta, eles adicionam, inclusive, outros processos, mas esses processos não dizem respeito ao Simpol. Então, os processos coletivos que não dizem respeito ao Simpol, eu acho que nós não temos que discutir aqui, porque não foi demandado pelo Simpol. Ficou claro? Isso, resumidamente, é a questão inicial. O senhor pode seguir para a primeira causa. Então, no que nos diz respeito, esse acordo trata somente de duas ações coletivas. A 755, essa terceira de cima para baixo, e a essa 672, que foi justamente essa que nós queríamos tirar inicialmente. Isso aqui já foi dito, que a ideia era justamente que nós deixássemos de lutar ainda judicialmente por essa nova, mas infelizmente manteve-se, a resposta, inclusive, foi feita hoje, essa nova proposta, mantendo todas, porque eles querem realmente fazer um grande apanhado daquilo que existe em termos de ações coletivas. Bom, a cláusula primeira da PGE é exatamente essa aqui. Nessa cláusula, eles deixam... Doutor, só um momentinho. Só para... Perdão, porque daí a gente traz mais informações, buscando esclarecer
a matéria. Obviamente que a gente não se viu confortável de incluir mais um processo coletivo, né, nessa situação. E diante desse cenário, o que eles fizeram? Eles acabaram não concordando com algumas adequações relacionadas a isso daí, mas nós tivemos ínfimas, até troquei uma ideia com a Tarsila, ínfimas evoluções, porque o que acontece? No primeiro momento, havia uma redação extremamente genérica, que inclusive buscava nos obstaculizar em ações individuais. Eu disse, pô, cara, vocês estão querendo acabar com o sindicato, vocês querem engessar, que nós deixemos, nos engessar e fazer com que deixemos de cumprir a nossa função. E daí depois, há uma evolução aqui nesse aspecto, e depois o doutor Edmilson vai explicar com mais clareza aqui. Bem, então aqui, vocês podem ver que na proposta originária, a proposta deles é que fosse feito um decreto proporcional, onde fossem respeitados os requisitos previstos em lei, além de estejam classificados dentro do número de vagas. A nossa contraproposta foi justamente que fossem promovidos todos os servidores indistintamente, independentemente do número de vagas, e posteriormente essa promoção, essas vagas fossem redistribuídas de forma a acolher todos nesse momento, né? Perderia-se inicialmente a oportunidade de ter duas promoções, 2014, 2016, 2016, 2018, mas em contrapartida haveria o quê? Haveria uma alternativa que todos fossem promovidos, ok? E, como vocês podem ver ali na sequência, voltou do mesmo jeito que esteve. Não aceitaram e agregaram mais o parágrafo 1º, onde eles praticamente dizem o seguinte: no caso de não aceitar os termos, não prejudicará o seu aceite à homologação judicial por outra entidade. Ou seja, inicialmente o acordo só seria completo se todos aceitassem. Mas como eles viram que as entidades tinham as suas colocações, tinham os seus posicionamentos, eles preferiram dizer o seguinte: então, quem quiser aceitar do jeito que eu estou colocando, que aceite. Quem não quiser aceitar, esse não aceite não prejudicará o aceite das outras entidades. Fazendo assim, pelo menos, se eles não tivessem 100%... Traduzindo, doutor, fiquei sabendo há pouco que no Sintepol aceitaram, né? Então, caso não aceitemos, eles vão ser promovidos sozinhos. É isso. Exatamente. Bom, então, seguindo, nessa nossa primeira proposta, nós tínhamos definido um tempo de 60 dias para que todo esse trâmite fosse verificado. 60 dias por quê? Porque nós estamos em época de recesso, em época de paralisação de todos os tempos, inclusive do judiciário. Então, 60 dias cairia em fevereiro. Então, até fevereiro, essa questão seria resolvida do ponto de vista da implementação, da Assembleia aprovar a nova lei, os acertos feitos no acordo, e nós colocamos isso na nossa proposta. E como eu mostrei anteriormente, eles não aceitaram, simplesmente desconsideraram. E essa parte, mais adiante, eles colocam em outra cláusula. Bom, agora na cláusula segunda, aqui na verdade, a segunda nada mais é que aquilo que está na lei. Eles não criaram nenhuma novidade aqui. Só disseram que o Estado compromete-se ainda, a partir da celebração, de acordo com a regulação administrativo dos policiais, deflagrando periodicamente. Ora, isso aqui já se fazia normalmente, isso aqui é letra morta em tese. Mas nós aproveitamos e buscamos tirar essa condicionante aqui, de que só haveria se houvesse vagas, só haveria promoção se houvesse vagas, mas que os requisitos da promoção tinham que realmente ser preenchidos em razão da legalidade, né? Então tem que haver o preenchimento dos requisitos, agora tirando a promoção, ou as vagas. Aí, obviamente, como vocês veem no retorno,
eles mantiveram o que estava originalmente, porque eles insistem que as vagas têm que ser respeitadas naquilo que as vagas estão dispostas na legislação. Não querem negociar a questão das vagas. Bom, isso aqui é o que eu falei a respeito do quantitativo. Segue, Alex. Então, isso aqui, na verdade, é a sequência da cláusula anterior, cláusula segunda, onde eles colocaram esse parágrafo único e na nossa proposta nós tiramos esse parágrafo único, porque aqui diz exatamente aquilo em relação às entidades representativas, compromete também a zelar pela observância dos requisitos, inclusive com ordem de classificação. Ora, as entidades, elas não têm a missão, não têm a obrigação e não têm a responsabilidade de ficar observando essas questões internas da própria administração. Eles que têm que dizer o que eles têm ou não em termos de pessoas que preencheram esse ou aquele requisito, ou se tem ou não tem vaga em determinada classe. Então, por isso, nós buscamos tirar esse parágrafo único, mas lá na frente eles não só não tiraram, como eles acrescentaram mais um segundo parágrafo. Tiraram o parágrafo único, colocaram o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, mantendo a história, nas ações que tiverem sido propostas, mesmo que individualmente, pelas respectivas entidades. O que acontece aqui é o seguinte: eles viram que a nossa posição era na direção de que não considerasse a questão das vagas para fim de promoção, mas apenas a questão do preenchimento dos requisitos. Como eles viram que isso seria muito prejudicial a eles, o que eles fizeram? Eles insistiram não só na manutenção das vagas, mas acrescentaram isso aqui, o Estado do Amazonas compete a criar grupos de trabalho sobre o tema redistribuição das vagas nas carreiras da Polícia Civil no prazo máximo de 30 dias, a partir da publicação da promoção com a presença dos representantes. Essa redistribuição foi uma exigência originária do Simpol, que eles, ao observarem realmente que havia uma lógica desse pedido, resolveram colocar na proposta nova essa possibilidade, essa realidade da proposta, que é realmente se reunir em 30 dias para verificar essa redistribuição de vagas dentro daquilo que realmente existe hoje. Muito, assim, na verdade, segundo o Jaime já observou anteriormente, houve uma ampliação, né, no número de vagas. Na verdade, tem dois aspectos aí que nós conseguimos trabalhar. Na redação inicial, ela era bem genérica e, na verdade, era uma pegadinha, né? Então, ela queria nos obstaculizar de ingressar com quaisquer ações coletivas, individuais, via sindicato, fora sindicato, nenhuma situação. E daí nós pusemos que não apenas isso era um abuso, como também havia necessidade da redistribuição. Porque, veja bem, nós temos uma decisão que deflagra o processo 2016-2018. Mas hoje ela é quase inócua. Por quê? Porque nós não temos vagas. Então, nós enfatizamos, inclusive na presença, e meu intuito não é fomentar a guerra de cargos, mas na presença de muitos delegados, inclusive eu mostrei que havia uma disparidade muito grande. Inclusive peguei alguns exemplos de colegas que estavam na sala, que entraram na mesma turma que a minha, que foi em 2011, nós entramos em exercício. Alguns que entraram, inclusive, depois estão numa condição de ascensão funcional muito mais digna, muito mais respeitosa. Então, por conta disso, nós precisávamos evoluir nessa discussão. Então, assim, o que nós conseguimos, que eu frisei há pouco, como uma ínfima evolução? Na hipótese de acordo, então somente na hipótese de acordo, quem for contemplado e consta na lista, somente você não tem como renunciar se você não faz parte da lista. Mas, enfim, tão somente quem seria contemplado, por exemplo, e na esfera individual também tem a mesma demanda, teoricamente essa demanda individual ela perderia objeto. E daí o propósito deles é que, inclusive, no aspecto coletivo, nós renunciemos à retroatividade, inclusive
em relação à data pretérita. E eles queriam que, em hipótese alguma, o servidor pudesse guerrear, e nós dissemos que era incabido o sindicato aceitar naquelas condições, porque já era muito pesado para a gente estar discutindo em molde desse acordo, né? Já era muito difícil para a gente. Obviamente que na possibilidade de acordo eu não faço com toda a felicidade, mas nós precisamos analisar toda a situação. E já na segunda redação, não sei se essa que exatamente está aí, ou vai estar na cláusula subsequente, eles admitem que o servidor não contemplado poderá guerrear individualmente, desde que não seja via sindicato. Eu acho que essa é a situação, até porque nós estamos tratando de direito individual heterogêneo, né? Diferente do de caráter homogêneo. E além disso, como nós frisamos muito da questão da redistribuição, e a gente sabe que essa temática ela dentro do mérito administrativo, enquanto eu estava puto pessoalmente, mas institucionalmente não posso deixar, meu amigo James, de buscar o diálogo. E daí, nessa situação, nós frisamos muito a necessidade de o governo entender que nós precisamos dilatar o nosso quadro permanente. E, pelo menos, comparando com a propositura inicial que nós não tínhamos, ele já assume o compromisso de que, na hipótese da feitura do acordo, será formado, já via com a presença da PGE, um grupo de trabalho, em prazo delimitado, para enviar essa minuta à Casa Civil, né, e, consequentemente, adotar os atos que forem necessários. Então, só para ficar claro, é muito difícil quando a gente pega e chega num contexto como esse, sobretudo quando a gente tem um governo que tem muita dificuldade de dialogar e não respeita os servidores. Mas aí cabe a nós darmos publicidade do que a gente vem discutindo e sempre lembrando que, apesar da condição irredutível, tudo aquilo que é interesse da categoria, nós temos frisado, nós temos lutado. Mas é algo muito ínfimo, eu particularmente concordo, mas é o cenário que nós temos. Bom, seguindo aí. Bom, o Estado acrescentou, aliás, na verdade, isso aqui é aquela que estava lá, eu só ampliei, porque estava muito reduzido. Pode seguir ela. Pode. Bom, a cláusula terceira e a cláusula quarta são mais as obrigações dos beneficiários e dos sindicatos do que os deveres do Estado. Na cláusula primeira e na cláusula segunda, o Estado se comprometeu a fazer o decreto, reunir, se comprometeu basicamente a fazer, a dar início, né, ou melhor, prosseguimento à promoção que deveria ter sido dado lá em 2014, 2016, agora de forma definitiva, né, e já promovendo aquelas pessoas que inicialmente preencheram os requisitos, lá na tese deles, dentro do número de vagas. Já aqui na terceira e na quarta, são as obrigações. Pode ver que as mudanças aqui, em todos os três âmbitos, foram mínimas. Apenas reforçando aqui em verde o efeito retroativo do dia 1º de janeiro, porque, para deixar claro, na verdade, já tinha dito isso antes, mas para deixar claro que o efeito financeiro é a partir de janeiro, porque na possibilidade dessa discussão seguir para os meses subsequentes, e lá na frente ser dado um ponto final nessa negociação, a gente pudesse, pelo menos documentalmente, ter uma data base, digamos assim, como efeito financeiro. Então, assim, digamos que o procedimento de progressão se dê no meio do final do ano que vem, os efeitos financeiros vão sair de janeiro, independentemente do momento posterior dessa definição. Doutor, se me permite, dois aspectos muito rápidos, e é importante também esclarecer a todos, porque essa decisão é nossa, ela não é do Jaime, em relação às cláusulas terceira e quarta, né? Eu, particularmente, acho que discutir renúncia de retroatividade, além do período aquisitivo que figura nos autos, eu acho isso um abuso, né? Então, eu, particularmente, tenho uma ressalva a esse aspecto. Eu acho que até devemos pensar responsavelmente na hipótese desse acordo, caso a maioria se entenda, mas eu, particularmente, aí eu também
embora esteja contextualmente como presidente, também sou filiado, né? E daí é um posicionamento que tenho, que eu vejo uma ressalva. Em relação a essa cláusula quarta, como eu não tenho a intenção de romper com o doutor Edmilson, eu acho que é muito importante também nós analisarmos. Muitos colegas aqui, inclusive que hoje são policiais, estou vendo meu amigo Marcelo Lopes ali, né, e o Luiz Cláudio, e outros colegas aqui, são oriundos da advocacia. E a gente sabe que quando a gente trabalha com processos judiciais, sejam eles coletivos ou individuais, a gente trabalha com a figura dos honorários, né, advocatícios e os sucumbenciais. O que acontece? O Simpol, ele manteve incólume a cláusula quarta prevista pela PGE, mas assumindo, caso seja feito acordo, se não fizerem em relação ao dever de gerir os sindicatos, vai me dar um conforto muito grande, sabe? Mas em relação a esse aspecto dos honorários advocatícios e sucumbenciais, né? Porque o que acontece? Antes do doutor Edmilson, claro, perfeitamente. O ambiente é para isso. Cláusula terceira, a redação original, a qual eles mantiveram, né, na devolução da conta minuta, e enfim, o que nós buscamos acrescentar. Os servidores beneficiados através das suas entidades de classe, órgãos transigentes, reconhecem a ausência de qualquer efeito retroativo decorrente da promoção, bem como a inexistência de promoções pendentes relativas ao período anterior à celebração do presente acordo, renunciando qualquer demanda coletiva ou individual sobre o tema. O que nós colocamos, né? É por isso que eu disse que entendemos ser um abuso aquilo que vai além do período aquisitivo discutido na promoção, naquele período. Eu acho que... Só um momentinho. A gente vai terminar. Passando esses dois, só tem o quinto e daí a gente acaba. Por favor. Eu entendo que não afetaria a turma de 2018 pelo seguinte motivo. A turma de 2018, ela tomou posse, entrou em exercício em 2018. Ela não pode ser promovida, salvo se fosse por extinção da quarta classe, antes do estágio probatório, né? Então, assim, a gente começa a considerar, sim, os efeitos para fins de classificação da turma de 2018, seja por antiguidade ou merecimento, tão logo sai do estágio probatório de 2021. Não, veja bem. Não, sim, eu estou falando, extrapolando a questão do estágio probatório. Mas há também, se nós formos pegar e conjecturar, quem possa entender que essa daqui é uma cláusula draconiana, entendeu? Que por você ter o seu direito individual heterogêneo, independente do eventual acordo celebrado, você tem direito de guerrear para o seu direito. Entendeu? Acho que o Michael quer falar, eu ouvi o Michael levantar a mão. Deixa eu colocar um ponto aqui importante. É o seguinte, esse acordo trata dos beneficiários, são aquelas pessoas que já preenchem os requisitos. Quem não preenche os requisitos não está no acordo. Então não pode dizer, aquele acordo que lá de trás tratou do direito daquelas pessoas, que inclusive estavam buscando judicialmente o reconhecimento desse direito, de fato esse acordo abrange. Mas quem hoje não preenche os requisitos de aprovação, esse acordo não tem nada a ver. Vai poder, inclusive, pedir relacionados com esse período, porque esse acordo não atinge essas pessoas, atinge somente as ações coletivas e as individuais daqueles que eventualmente quiserem que atinja, porque você pode, numa ação individual, pegar a homologação desse acordo e juntar lá e dizer, excelência, eu não quero mais continuar a briga, me promove logo, se quiser. Então, acho que ficou clara essa parte. Evidentemente que, no aspecto pessoal, eu acho que realmente é muito tempo e eu penso que é uma ressalva que eu, inclusive, particularmente tenho, ela deveria
em verdade, se restringir ao período aquisitivo discutido no processo. Eu acho que aquilo que vai além do que está nos autos, particularmente, eu entendo um abuso. Tá, mas com relação ao que está no acordo que a gente vai votar hoje, o que significa exatamente essa inexistência de promoções pendentes relativas ao período anterior à celebração do acordo, que no caso seria agora? A questão toda é a seguinte, a PGE percebeu que nas ações que nós intentamos contra o Estado, nós sempre colocamos o artigo 110, parágrafo 4 da Constituição do Estado, que diz que a cada 2 anos tinha que haver uma promoção. Então, 2014 tinha que ter havido, 2016 tinha que ter havido, 2018 tinha que ter havido, sucessivamente. No momento em que hoje você aceita o acordo, essas pendências de progressão, de certâmenes progressionais, não se discute mais. É a posição deles dentro do acordo. É por isso que tem que ser colocado bem claro para que eu tenha a noção do que está acontecendo. Vamos lá, pessoal. Agora nós estamos aqui lendo claramente. Só um momento, gente, para a gente poder terminar a exposição. Logo em seguida será feita a abertura de inscrições para que todos possam se manifestar livremente. Eu acho que ficou claro, é por isso que particularmente eu disse que tinha uma ressalva, que eu acho que o lapso temporal que vai além daquilo que está sendo discutido na ação coletiva, eu particularmente acho um abuso por parte do Estado. Só voltando para a cláusula 4ª, e só para deixar claro que, de forma institucional, o sindicato pode ter muitas consequências consideráveis em relação a essa cláusula 4ª, mas se o posicionamento majoritário for pelo possível acordo, nós arcaremos com as responsabilidades. Doutor, só para nós terminarmos aqui, aí vai para a cláusula 5ª, depois eu acho que o Renato Odilei já abre para a inscrição e todos os colegas podem se manifestar tranquilamente. Pessoal, só um momento, nós não estamos, ainda não acabamos, só para terminar aqui, para poder expor detalhadamente tudo que foi tratado, cada um com a devida independência tire suas conclusões, ao final abre-se a fala, cada um fala tranquilamente, a gente delibera, vota e está tudo certo. Bom, cláusula 5ª diz apenas uma obrigação dos beneficiários, que eles, para que esse acordo tenha validade para eles, nas ações que eles sejam demandantes, eles têm que pedir a homologação do juiz, fazer juntada do acordo no processo. O Estado não vai querer juntar, os interessados vão ter que pegar o acordo e juntar para que seja válido para as pessoas que realmente quiserem esse acordo como direito para ser promovido. Basicamente, mais um ponto importante. Esse acordo, ele não traz cláusula penal. Ele não traz cláusula penal. O Estado, ele não... Oi? Sim, esse acordo originário não trouxe cláusula penal. Ele quis simplesmente dizer que vão fazer, mas não disse se não fizerem o que vai acontecer. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma cláusula penal para que, se
eles não cumprirem com parte do acordo, qualquer parte, o acordo como um todo se tornaria nulo, né? Voltaria o status quo antes e não valeria mais. Só que, obviamente, na nova proposta, eles tiraram. A cláusula penal é o seguinte: em caso de descumprimento do presente acordo por parte da Amazonas, estará o mesmo anulado, independentemente de intimação. Então, não cumprir o acordo, qualquer tempo dele, prazo, automaticamente ele fica ativado. Mas o Estado não coloca a cláusula penal, porque talvez ele realmente não queira ser penalizado de uma forma tão objetiva assim dentro do acordo. Bem, esse é um ambiente propício, isso é o que nos foi apresentado, está sendo colocado para vocês de forma ampla, transparente. Acho que agora o Renato já abre aqui para as inscrições e todos os colegas vão ter um tempo delimitado, e aqueles que desejarem para fazer o uso da sua fala, fiquem à vontade nesse momento. Mas aqui, pronto. Oi. Pessoal, boa noite. Vou ser breve. Esse acordo é uma armadilha para policiais civis. Eu confesso a vocês que, quando tivemos as tratativas com a PGE, eu estava até disposta a convencê-los a abrir mão de um retroativo em função de vários colegas que estão quase morrendo na PC esperando para aposentar, para poder ir para a classe especial. Mas quando a gente recebeu isso daqui, eu percebi que o que o Estado quer é desmoralizar ainda mais os escrivães investigadores da Polícia Civil. É uma pena isso daqui. Inclusive, eu acredito, e eu posso estar errada, que o Simpol nem poderia aprovar esse acordo hoje. Por quê? Porque aqui o senhor está dizendo que a gente pode tratar da promoção de 14 e 16. Sequer isso está dito nesse acordo. Sequer eles colocam o período da promoção. Porque quando eles dizem para a gente esquecer promoções a partir de 2024 para trás, eles podem dizer que promoveu a de 16 no período de 23, de 22, de 24. Outra coisa, nenhuma entidade sindical pode abrir mão de direito individual de servidor. Não pode. Isso está errado. E eu falo isso hoje para vocês porque eu sou servidora de 4ª classe. Meu esposo está na lista de promoção, eu também seria promovida e nós perdemos 20% do interior. Ou seja, seria perfeito para mim se eu fosse promovida. Mas a custo disso aqui não vale a pena. Então eu peço que vocês analisem se vocês querem se vender. Os delegados aprovaram. Por quê? Eles precisam de mais alguma coisa? Gente, não precisa. É injusto com eles? Não, é justíssimo. Nós também deveríamos estar em 1ª classe, na classe especial. Tem colega de 89 que está esperando tempo especial. Isso é um abuso. Aceitar isso é um abuso. Eu não vou usar mais o meu tempo e eu acho que isso é o suficiente para vocês. Próximo, Moisés. Boa noite. Eu sou Moisés Rosa, sou investigador. Gostaria de aproveitar o momento para comunicar aos senhores que
que ano passado a gente criou uma associação dos policiais civis com deficiência ou que tenha filho, dependente, pessoa com deficiência. A gente teve a aprovação de uma lei que garante 10% das vagas de promoção para policiais civis nessa condição. Então a gente tem hoje uma estatística de pouco menos de 20%, de 20 policiais civis que têm algum grau de deficiência. E nessa lógica a gente tem vaga para a promoção de todos os policiais civis que são pessoas com deficiência. Então a gente vem se posicionar contra o acordo. Aproveito o momento também para trazer uma solicitação ao sindicato, que tem uma postura até o momento que a gente não sabe se defende ou não os servidores, pessoas com deficiência, e a gente não vê nenhuma ação. As pessoas com deficiência, que são servidores da instituição, são excluídos das reuniões com o executivo, na PGE. Então a gente precisa ter essa visão do sindicato também de proteção aos servidores que estão na condição de pessoa com deficiência ou que tem um filho, um dependente na condição de pessoa com deficiência. Então, nosso posicionamento é totalmente contrário a esse acordo, principalmente porque nós temos vagas para que todos os servidores na condição de pessoa com deficiência sejam promovidos para a primeira, para a especial, para a segunda. A gente tem os servidores que entraram no concurso agora em 2008, tem uma quantidade que são pessoas com deficiência, todos eles poderiam ser promovidos porque temos vaga. A lei assegura 10% das vagas para servidor, pessoa com deficiência. É uma imposição legal, está na lei e a gente não abre mão disso. Se precisar, a gente vai ao Tribunal de Haia e vamos continuar lutando pelos direitos das pessoas com deficiência. Um abraço. Próximo, investigador James. Boa noite, gente. Um momento delicado para todos. Um momento que a gente fica muito triste, como policial, líder sindical, vendo o governo tratar a nossa classe dessa forma. Mas nós temos uma parcela de culpa, que nós aceitamos esse tratamento quando lá atrás, na mobilização, muitos ficaram na zona de conforto. Muitos ficaram na zona de conforto. O governo pisou na gente com um grupo de delegados que só pensaram em si. Foi uma forma de promover alguns delegados quando tiraram da gente o direito de se mobilizar. Sofri, todo mundo sabe do que eu estou passando, não parou ainda. Esse ano eu fui transferido 4 vezes por causa daquela mobilização. Mas continuei me posicionando nos grupos falando. Quem está nos grupos aqui do Sindepol, do Cipol, EPC e PC, sabem o meu posicionamento. Nunca me calei, nunca me curvei. Nós temos um desgoverno do Estado do Amazonas que odeia escrivão investigador, patrocinado por delegados da nossa mesma classe. Vergonhoso isso. Tivemos com a Comissão de Segurança, tentamos tratar de forma respeitosa, de forma elegante. Naquela reunião, fomos chamados para uma conversa com o deputado Pérez. Tem que ficar bem claro aqui, Jair. Me posicionei lá através da retribuição e deixei claro. Seria a favor da promoção se tivesse a restribuição de classe de imediato. O deputado Pérez ficou de conversar com o Flavinho. Até hoje, quando nós vimos, foi uma imposição do governo, colega Jair, quando tirou os 30% da classe de investigador e escrivão. Outra vergonha, patrocinado por delegado. Tem que ficar claro, gente. A gente não tem que ter medo, nós somos servidores compulsados. Tem que parar essa coisa de estar abraçado com o delegado, achando que ele é nosso amigo. O delegado não é amigo do escrivão investigador. Eu tenho 42 anos nessa casa. Tempo, James. A favor ou contra? Eu tinha conversado com vários colegas que estão na relação de promoção. Como já me falou, muito antigo, que está com 40 anos, 42 anos na polícia.
e acompanhou esse tempo todo comigo e estamos lá na relação. Eu tinha dito, eu vou me posicionar. Poderia até ser a favor desse acordo, com restrição, que saia de imediato, fique bem claro, que seja restrição de vaga de imediato. Essa é a minha proposta. Obrigado, James. Alguém mais? Investigador Ailson. Boa noite a todos. Eu tenho mais de 30 anos de polícia, assim como o James e os demais presidentes. Nós viemos dentro da associação no Boulevard Amazonas. Acho que eu sou o sindicalista mais antigo, era do Boulevard Amazonas. Sabíamos o interesse dos delegados. Certa vez, a antiga gestão do sindicato pediu somente promoção para delegados. Nós ingressamos na justiça, só que antes do ingresso na justiça, dizemos assim, alinhar com 3 desembargadores. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Nenhum delegado foi promovido. Só que as coisas mudam. Eu falo sempre. Uma vez, 8 de dezembro de 2008, quando estava em tramitação a lei orgânica da Polícia Civil, o presidente da Câmara era o Michel Temer, e do Senado era Nunca Neves. Ele disse, cuidado, a Assembleia Legislativa do Estado, eu falo sempre isso. E a Câmara Federal propôs chegar do Executivo. Infelizmente, para a vontade do governador, quando ele é responsável, acontece isso. Nós que trabalhamos com a base da Polícia Civil, precisamos estar fortes e unidos. E eu creio que isso não vai passar. É importante, se formos sofremos juntos. Somos bases fortes e precisamos estar unidos. Eu sempre queria para isso aí. Obrigado. Obrigado, Ailson. Na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos ver a votação, né? Antes do presidente dar as suas considerações finais. Quando for para votar, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqueles que aprovam, né, vai trazer o seu crachá e colocar aqui nessa mesa, os que aprovam, né? Os que não aprovam, lá naquela mesa ali, com a diretora Maria. Cadê a Maria? Doutora Maria, por gentileza. Serei muito breve, eu acho que aquilo que pensava ser falado já foi falado. Acho que eu já tive uma conversa com a Tarsila, independente dessa questão do caráter homogêneo ou heterogêneo. Como a gente desde sempre não quis discutir a possibilidade de renúncia de nada daquilo que foi além de 2016, é por isso que a própria pauta da Assembleia ela já veio delimitada. Então, só para ficar claro, que desde sempre o Simpol teve um posicionamento de não renunciar nada do que fosse além disso. Agora, evidentemente que tudo foi exposto com a máxima responsabilidade e transparência, que enfim, nós estamos aqui como pessoas adultas e responsáveis, discutindo nossos direitos para, conjuntamente, decidirmos e arcarmos com as consequências das nossas decisões. O compromisso do sindicato é de nós continuarmos trabalhando incondicionalmente. Então, que se faça a votação. Não, ali, por favor, nós vamos com calma. Que se traga para cá. E após o encerramento, gente, tem o coffee break ali ao lado esquerdo, ó. Os policiais podem se servir. O voto é democrático, naturalmente. Por favor, nós vamos tumultuar. Votou, volta ao seu lugar e já pode participar do voto break. Claro, eles não vão falar.
Encerrar com calma a nossa Assembleia. Quando votar, por favor, retornem ao seu lugar, para a gente fazer a contagem, por gentileza. E após a contagem, já pode se servir ali no coffee break, que foi preparado com todo carinho para vocês. Doutora Maria.